já estamos de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, pela sua sintonia, por sua audiência. Esta é a Rede Século XXI, TV Século XXI. E esse é o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre infecção urinária, com um dos maiores especialistas que esse planeta conhece, o Dr. Pedro da Metoneto, médico urologista. Gente, antes de continuar aqui a nosso bate-papo, eu quero fazer uma sugestão para você, né? Muita gente liga, vê que antes do vídeo de saúde, o Frei Rinaldo reza o terço, a gente reza o terço todo aqui, todos os dias, enfim. Então muita gente pergunta, Frei, esse terço que o Frei reza é bonito, enfim, tá aqui na obra? Tá sim, mostra o terço aí, mostra o terço. Tá aí primeiro é o Shopping Católico e tá aí o terço, se você também pode adquirir esse terço, mãos à obra. Tem tudo a ver com esse projeto novo da casa, da construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Por isso, mãos à obra. É muito bonito, é carregado de muito simbolismo e é uma devoção, né, gente? Então, tá aí o Shopping Católico, são os mesmos telefones que você já conhece, para você também adquirir e presentear alguém, né? E aumentar a sua devoção. Bem? Bonito, viu? Doutor, vamos lá para Inaciolândia, lá em Goiás. A dona Marlene Gama Cruz está acompanhando o programa, a gente manda um beijo especial para a dona Marlene, viu, dona Marlene? Ela disse que há mais de 4 anos ela tem um cisto no rim esquerdo, sente dores na barriga, do lado esquerdo, quer saber se deste cisto pode causar outros problemas mais sérios aí. A dona Marlene, doutor. Não, dona Marlene, o cisto renal é uma condição muito comum. E geralmente a pessoa sabe que tem porque faz o exame, faz um ultrassom e ele é detectado. O que é o cisto? O cisto é uma cavidade com líquido dentro. Na grande maioria dos casos, são cistos simples, que a gente chama de grau 1, que são totalmente benignos e que não tem risco de virar um tumor, nada. Então, esses cistos são classificados em 4 graus, o 1 e o 2 são benignos, o 3, metade benigno, metade maligno, e o 4 aí tem uma grande chance de ser maligno. Então, sendo 3 ou 4, aí a gente opera. 1 e o 2, na grande maioria das vezes, só acompanhamos. E o cisto não causa dano para o rim e é muito raro que ele cause dor, porque ele tem que ser um cisto muito grande e que obstrua o ureter, como nós mostramos na figura. Então, realmente é muito raro. Essas dores abdominais, a senhora tem que investigar porque, por conta dos cistos, provavelmente não são. É importante acompanhar o cisto para ver se ele não vai mudar de característica, porque aí sim, se ele se tornar um grau 3 ou 4, tem que ser retirado. Doutor, muita gente aqui pergunta, já que o assunto é cisto, né? Cistite ácida, o que é, né? Como é que se forma, hein, doutor? Cistite é inflamação na bexiga, que pode ser por infecção ou só uma inflamação sem presença de infecção. Então, algumas pessoas têm isso daí, o que acontece? Elas têm uma suscetibilidade, deixa eu explicar melhor, com relação ao ácido, elas têm uma intolerância maior ao ácido. Então, se elas ingerem alguma coisa mais ácida, elas vão ter uma dor na bexiga. E a gente orienta a procurar sempre tomar líquido, né? Que não seja ácido, para amenizar isso. Eu quero mandar um abraço aqui ao seu Derson, que tem 97 anos. Ô, seu Derson, um beijo para o senhor, Deus abençoe, parabéns aí. É a nossa amiga Ana Adair Cabral Vieira, de Quirinópolis, Goiás, ligando para a gente, participando. Eu falei, o Frei, pede para o Frei mandar um abraço para meu pai, né, o seu Derson, né, que Deus abençoe, 97 anos, Deus abençoe, está acompanhando. Mas a dona Ana Adair, ela disse assim, que tem uma queda de bexiga. Ela já operou 2 vezes, doutor Pedro, e ela tem assim um prurido, né, na região genital. Gostaria de saber se esse prurido, essa coceira, pode causar, por causa da queda da bexiga, né? E o que devo fazer, o que devo usar, né? Pergunta a nossa amiga Ana Adair, doutor. Dona Ana, o prurido, né, que é a coceira na região genital, é uma condição relativamente comum também. O que está mais relacionado a isso são as vulvaginites, ou seja, a infecção na região genital da mulher. E daí pode ter corrimento, isso pode ter associação com fungos ou outras bactérias, e pode ser um quadro crônico. Muitas mulheres têm isso de forma recorrente e tem que fazer um acompanhamento com o ginecologista. Quando a bexiga está muito caída, eu não sei se é o seu caso, como já operou, talvez não, quando ela fica para fora da região da vagina, essa mucosa da vagina pode sofrer um ressecamento, e inclusive com ferida e também com prurido.
Então tem que ver qual é a sua condição e um ginecologista vai avaliar muito Ele bem. vai avaliar, né? Então, mas vai atrás, viu? Vai atrás, tem solução. Ana Maria Vânia da Silva, de Campo Belo, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria. O esposo, né? Ele urina muito durante a noite. Não toma nenhuma medicação, ele foi ao médico e o médico disse que a urina é fina demais. Não fez nenhum exame, passou medicamentos, mas ficaram com medo de comprar o medicamento. Ana Maria diz que quando toma injeção para a coluna, passa uma semana da infecção na urina. Pode ser o efeito da medicação? Pergunta a nossa amiga Ana Maria, preocupada aí com o esposo que urina demais à noite, doutor. Bem, dona Ana, se ele urina demais à noite, isso é um quadro, pelo que eu estou entendendo, crônico. Então, provavelmente, o problema dele seja na próstata, como o Frei já mencionou. E daí ele tem que ser mais bem avaliado. Precisa fazer exames, o ideal é que faça aquele exame de toque da próstata, que o médico pergunte bem para ele como que ele urina, porque ele deve ter outros sintomas. Talvez o jato já esteja mais fraco, ele termina de urinar, dá a impressão que sobra urina na bexiga. E aí o medicamento, se o médico suspeitou disso, ele passou um remédio para dilatar a uretra, para fazer com que ele volte a urinar melhor. Entendi. Tem que ver exatamente esse medicamento qual é. Ô, doutor, quando a gente fala em infecção urinária, estamos falando de vírus ou bactérias ou os dois? É bactéria. Bactéria. É. Elas vêm da onde? É da comida que a gente come, ou seja, onde é que surge a bactéria? Então, são bactérias que colonizam o intestino. Então, elas ficam no nosso intestino, normalmente elas sem causar doença. Elas causam doença quando elas saem e vão para a bexiga. O nosso estômago, o nosso intestino tem bilhões de bactérias do bem, né, doutor? Sim, exatamente. Tem que trabalhar para fazer a função dela, a coleta de proteínas, vitaminas, etc. Mas também a gente vai acumulando aquelas colônias do mal, né? Essas que podem ir para a bexiga, doutor? Então, a questão é que elas são do bem dependendo da localização. Entendi. Elas estando no intestino, elas não causam doença. Nada. O problema é quando elas saem e chegam na bexiga. As Porque do na bem. bexiga, exatamente, mesmo essas do bem, elas não, Entendi. estando no intestino, não causam doença. Na bexiga, sim. E elas chegam até lá, por que elas se deslocaram? Por que elas, assim, elas foram expulsas do intestino, nós ajudamos a expulsá-las, elas chegaram até na bexiga. Quando a pessoa evacua, ficam bactérias na região perianal, em volta do ânus. Ok. Em algumas pessoas, geralmente mulheres predispostas, o que acontece? As bactérias têm umas aderências que elas vão pela pele subindo. Por isso que a gente fala infecção por via ascendente. Vai do ânus até a região, até a frente, chegam na vagina, depois vão na uretra. A uretra feminina é curta e reta, rapidamente elas chegam na bexiga. Mas não são todas as mulheres que têm cistite, infecção urinária. Então, as que têm são predispostas, ou seja, elas não conseguem bloquear essa entrada de bactérias na bexiga. Então, muitas mulheres nunca tiveram e nunca terão infecção urinária, porque elas têm uma condição do que é conhecido como flora vaginal. Eu até costumo dizer, a gente fala muito flora, é um termo, embora consagrado pelo uso, incorreto, porque não é flora diz respeito à flora. O que a gente tem, na verdade, é uma microbiota. É um conjunto de micro-organismos, de bactérias mesmo, de fungos, que são do bem. Que são, um exemplo típico, são os lactobacilos. Então, essas bactérias impedem que as bactérias nocivas, as que vão causar a cistite, cheguem na bexiga. Elas ajudam a manter também o pH da vagina mais ácido, porque as bactérias crescem meio básico, ou seja, que tem um pH mais alto. Okay. Então, elas ajudam a modular isso forma uma barreira. O estrógeno, que eu mencionei também, uma barreira para evitar que as bactérias entrem. Além disso, doutor, você fica imaginando assim, seja além da boa higiene, etc., na região toda ali, mas assim, existe um tipo de um creme que possa fazer com que não haja esse trânsito dessas bactérias na região? Existe um creme, como eu mencionei, o estrógeno, mas ele tem mais aplicação nas mulheres que já passaram da menopausa, que estão no climatério. Entendi. Porque as mulheres jovens têm o nível desse hormônio adequado. Entendi. Então, elas não têm necessidade de utilizar. Tem gente, doutor, assim, o senhor fala que quando está com mais ou menos com 150 ml, a bexiga já dá um sinalzinho de que, opa, já você vai se preparando, vai achando um
um toalete por perto, um banheirinho por perto, que logo você vai. Agora, assim, e segurar por demais? De repente, se a pessoa não consegue, ela está em trânsito, está dirigindo, ela não tem, ou seja, e segura. Isso tem consequências? Porque todo mundo já fez isso, doutor. Daí? Segurar por demais a urina? Isso, a princípio, não tem nenhuma consequência danosa. Ainda há uma controvérsia se isso seria um fator predisponente, ou seja, que vai levar a uma infecção urinária nas mulheres. Ainda não está esclarecido. É uma suspeita de que mulheres que retêm muito a urina, o que acontece? Se as bactérias chegam na bexiga e ela está vazia, o organismo pode conseguir eliminá-las mais rapidamente. Se tem urina, pode ser um meio de cultura para que as bactérias proliferem mais rapidamente e a infecção se instale. Mas isso ainda não foi totalmente demonstrado. Entendi. Na prática clínica, nós orientamos as mulheres, o que a gente chama de medidas comportamentais. Procurar sempre tomar líquido, não ficar muito tempo sem urinar. Como a relação sexual é um dos fatores que predispõe à infecção, não que o homem transmita para a mulher, mas a própria relação favorece essa entrada de bactérias na bexiga. Então, é orientado as mulheres a urinarem antes ou, mais idealmente, depois da relação sexual, porque se as bactérias estiverem entrando, o fluxo de urina pode eliminá-las, evitar que elas cheguem na bexiga. Entendi. O senhor falou da água importante novamente aqui, a Rosângela Aparecida Carvalho da Silva, aqui de Campinas. Obrigado, Rosângela. Ela tem 45 anos, quer saber se tem uma quantidade exata para tomar de água. Ela não sente sede, ela não tem necessidade, ela não gosta de tomar água. E muita gente sente isso, doutor. Assim. Daí a pessoa que não gosta, que não tem prazer de tomar água, tem uma quantidade exata, aí tem que tomar uma água do ponto de vista medicinal, né, doutor? Ou seja, eu não gosto, mas me faz bem, então eu tenho que tomar, né? Exatamente. Seria 1,5 litro, mais ou menos, de líquido, como eu falo. Porque como nós falamos antes, algumas pessoas falam assim, mas eu não gosto de tomar água, passo mal de tomar muita água. Então, toma água, suco natural, chá. Entendi. Então, o importante é que seja 1,5 litro, mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque é claro que em período de calor a gente vai tomar mais, mas naturalmente vai tomar. Mas procurar, nessa época agora mais frio, nem tão fria, né? Aqui no Brasil não é tão assim, pelo menos 1,5 litro de líquido. Eu posso pegar hoje tem as águas saborizadas, eu posso pegar um limãozinho, espremer um limãozinho, isso tudo ajuda, né, doutor? É líquido, ou seja, eu tenho que dar trabalho para o rim, né? Para o rim tem que, pelo ureter, chegar à bexiga, a bexiga eliminada. Então tem que fazer esse rim trabalhar bem, né? Agora, quando a gente fala de tratamento, ou seja, está lá na bexiga, já está uma colônia de bactéria, né? Pode subir ou pode ficar ali, pode ser eliminado. Que tipo de tratamento hoje que é recomendado, que a medicina que vocês orientam, doutor, para infecção urinária? Então, Quais são os tratamentos? O tratamento é com antibiótico. Antibiótico. Antibiótico que, como a gente fala, pegue aquelas bactérias, que seja específico para esse tipo de bactéria que causa infecção urinária. Quando é uma infecção em mulher jovem, sadia, uma infecção episódio único, pode ser por 3 dias só. Se é uma recorrência ou se há alguns fatores mais de risco, pessoa com mais idade e tal, a gente prolonga um pouco mais, para 7 dias. E no caso de pielonefrites, as infecções mais graves, como a gente mencionou, aí de 2 a 3 semanas. Entendi. Agora, doutor, esse tratamento, o antibiótico, vai fazer com que aos poucos a bactéria vai ser eliminada. Agora, como é que eu sei? Eu faço um exame, vocês pedem um hemograma, ou eu tenho que fazer um exame da urina para fazer a coleta da urina, para ver que tipo de bactéria é essa, para depois, em cima disso, dar o antibiótico adequado, é isso? O que é preconizado é que em mulheres que têm um episódio único, tem o quadro clínico típico de infecção, a princípio não precisaria colher o exame de urina, já poderia tratar. Então isso é feito muitas vezes pronto-socorro, que às vezes não tem condição de fazer o exame rapidamente. O ideal mesmo é coletar o exame, até mesmo o exame de urocultura, porque mesmo sendo o primeiro episódio, pode ser que aquela bactéria não seja tão boazinha, vamos dizer, e aí aquele antibiótico que nós costumamos passar rotineiramente não vai eliminar a infecção. E aí a gente tendo a urocultura, o que ela nos dá? O chamado antibiograma, que é um painel de antibióticos
que são testados para ver se a bactéria é sensível ou resistente. Se a bactéria for sensível àqueles antibióticos, significa que eles podem ser utilizados porque vão eliminar as bactérias, vão matar as bactérias. Então, a mulher chegou, tem o quadro clínico típico, a gente faz exame de urina, não precisa esperar a orocultura, que demora em torno de 2, 3 dias, pode-se já tratar e, se for necessário, trocar o antibiótico, se não houver resposta ao tratamento. Tem um exame, doutor, assim, que a pessoa tem que coletar a urina, não sei se é 24 horas, tem uns galõezinhos lá, ou seja, é isso que o senhor está falando ou não? Não. Ou é daquela que você vai lá em jejum e coleta o segundo jato lá, etc. Isso, não, é uma coleta simples. Simples. Essa urina de 24 horas nós utilizamos para analisar substâncias em outras situações. Uma delas é o que a gente chama de perfil metabólico, justamente para tentar identificar qual alteração metabólica que esteja causando o cálculo renal. A gente dosa urina de 24 horas. Mas para a infecção urinária, para o diagnóstico, é uma coleta simples de urina. Existe, doutor, assim, já que eu estou visualizando o aparelho urinário, existe, é claro, a gente já ouviu falar de câncer nos rins. Existe câncer na bexiga, existe câncer na uretra, existe, doutor, isso? Pode acometer ou não? É, muito boa pergunta. Realmente existe câncer de uretra, que é mais raro, câncer de bexiga, cujo principal fator de risco é o tabagismo. Opa, atenção. Qual é o principal fator de risco, doutor? Fumar, tabagismo. Fumar. Câncer na bexiga. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu fumo, eu tenho risco de ter um câncer de pulmão. Não, a gente sabe que realmente o cigarro traz muitas consequências. E o tumor de bexiga Olha que interessante, o principal fator. Existem outros, claro. Também formação de cálculo na bexiga, que a pessoa não trata, o homem não trata, a mulher e fica crônico, pode gerar um tipo de câncer menos comum. Porque vicia, né? Vicia, fica aquele quadro vicioso e acaba cometendo uma doença bem mais grave, bem mais delicada, né, doutor? Porque o cigarro tem milhares de substâncias tóxicas e muitas delas são eliminadas pela urina. Então, quando essas substâncias passam pela bexiga e ficam retidas lá até a pessoa urinar, elas vão gerando um processo crônico, inflamatório, e vai gerando alteração celular, que é o câncer. Né? A célula cancerosa é uma célula que era normal do corpo e que houve uma transformação. Né? Então, e o câncer de bexiga, a principal manifestação clínica é o sangramento. Mas muitas vezes a pessoa tem esses sintomas irritativos. Arde para urinar, fica urinando toda hora, tem urgência. Às vezes fica negligenciando isso, falando que é só uma infecção urinária ou que não é uma coisa séria. E pode ser podem ser sinais, sintomas de câncer de bexiga. Olha que interessante, gente. Quantas informações estão recebendo aqui, valiosíssimas, assim. O doutor Pedro quer que você tenha qualidade de vida, quer, assim. Então, quando ele fala assim, cuidado com isso, cuidado com a falta de água, cuidado com o cigarro, cuidado com a bebida. Ele sabe, ele conhece o organismo, ele sabe como funciona. A gente vê por fora, se preocupa muitas vezes com a beleza. Ele conhece por dentro, por fora e por dentro. Então, essas dicas são valiosíssimas. Vou chamar mais um intervalo na sequência, assim. Vamos falar sobre infecção urinária na gravidez, assim, na gestação. Tudo isso muito mais a gente quer trazer para você todas as informações. A gente volta para você no Vídeo Saúde.